O problema do geminiano não é falar demais, é nunca ficar em silêncio com si mesmo. Você, geminiano, geminiana, enche a agenda, enche a conversa, enche a cabeça de projetos novos, só para nunca precisar sentar sozinho, sozinha, com os próprios pensamentos por mais de 5 minutos. E é exatamente por isso que os próximos 7 dias vão pesar tanto. O céu está mexendo bem no seu signo, de um jeito que só acontece a cada geração inteira, e isso vai sacudir o seu trabalho, a sua rotina, a sensação de chão firme debaixo dos pés. Você tem segurado a onda, fingindo que está tudo sob controle, mas alguma coisa dentro de você já sabe que essa velocidade toda não é sustentável para sempre, que uma hora o motor precisa de manutenção, não só de mais combustível. Presta atenção aqui, porque o perigo real dessa semana não é o que muda lá fora, é o que você vai evitar sentir por dentro enquanto tenta dar conta de tudo isso. Minha mente brilhante. Existe um hábito seu que parece produtividade, mas às vezes é fuga disfarçada. Você aceita mais um projeto, mais uma tarefa, mais uma conversa, só para nunca ter que ficar parada, na própria estrada, sem saber para onde ir. No trabalho, isso aparece como aquela vontade constante de mudar de direção antes mesmo de terminar o que começou. Ou como aceitar tarefa atrás de tarefa só para sentir que está indo para algum lugar, mesmo sem saber qual. Você leva tudo nas costas, os projetos dos outros, as dúvidas de todo mundo, os prazos que não são nem seus, só para manter a mente ocupada o suficiente para nunca sobrar espaço para perguntas mais incômodas, do tipo que não tem resposta rápida nem solução em uma conversa só. Você já notou que, quanto mais rápido você anda por essa estrada, menos você presta atenção nas placas que indicam que talvez seja a hora de parar, de reabastecer, de simplesmente respirar? Mas tem uma pegadinha. Essa estrada sem curva nem parada não existe. Toda estrada, cedo ou tarde, exige que você reduza a velocidade. Vou ser bem direto contigo. Esse padrão vem de longe. Você aprendeu, talvez ainda criança, que ficar parado, quieto, com os próprios sentimentos era perigoso demais, que era mais seguro estar sempre em movimento, sempre pensando na próxima coisa, do que enfrentar o que ficava quieto lá dentro quando tudo parava. Isso deixou uma marca funda. Você virou craque em mudar de assunto, de projeto, de conversa, exatamente no momento em que algo começava a doer para valer. Você aprendeu a fazer vista grossa para o próprio cansaço, trocando de estímulo antes que o desconforto tivesse tempo de virar clareza, como quem muda de canal na TV assim que a cena fica difícil demais de assistir. O tema dessa semana, esse teste que o céu está aplicando no seu signo, pede exatamente o oposto do que você sabe fazer bem. Pede estrutura, permanência e a coragem de ficar numa única curva da estrada até ela realmente terminar, mesmo que isso pareça tedioso para alguém acostumado a mudar de cenário toda hora. Isso ativa uma armadilha do arquétipo de Gêmeos que poucos nomeiam. Você não se move tanto por curiosidade, você se move para nunca ficar parado tempo suficiente para descobrir quem você é quando ninguém está olhando, quando não tem plateia, nem prazo, nem próxima novidade pedindo atenção. Você acha que estar sempre ocupado, ocupada, te mantém à frente, mas na real só te mantém longe de você mesmo, mesma. Escuta isso com calma. Desde abril desse ano, Urano entrou de vez no seu próprio signo depois de quase 84 anos de ausência. Um retorno raro, geracional, que só quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos sente na pele com essa intensidade. E entre os dias 12 e 13 de julho, duas coisas se encontram bem no meio da sua estrada. No dia 12, o Sol se une a Mercúrio, o planeta que rege o seu signo, trazendo clareza mental sobre um assunto que você vinha evitando pensar direito. Talvez uma decisão de carreira que você vem adiando, ou uma pergunta sobre o próprio rumo profissional que você prefere não fazer em voz alta. No dia seguinte, 13 de julho, Vênus forma uma tensão direta com esse mesmo Urano que já mexe com você desde abril,
sacudindo especificamente questões de dinheiro, valor próprio e reconhecimento no trabalho. Isso pode aparecer como uma notícia inesperada sobre um projeto, uma reunião marcada de repente, ou uma sensação de que o chão da sua rotina profissional está menos firme do que parecia semana passada, como se as regras do jogo tivessem mudado de um dia para o outro sem aviso prévio. Você tem sentido esse tipo de sacudida na sua semana de trabalho? Algo que parecia estável até poucos dias atrás e agora pede uma resposta que você ainda não sabe dar? Olha só, o que costuma travar esse processo todo é justamente o seu jeito de lidar com a incerteza. Ao invés de parar na curva para entender o que está mudando, você acelera ainda mais, pega mais uma tarefa, marca mais uma reunião, aceita mais um compromisso. Tudo para não sentir o desconforto de não saber, por um instante, qual é o próximo passo certo. Isso aparece, sabe, naquela mensagem de trabalho que você responde correndo, sem nem processar direito o que está sentindo. Ou naquela reunião extra que você aceita só para não parecer parada, enquanto os outros se movem. Também aparece em casa, quando você enche a agenda do fim de semana de compromissos só para não sobrar tempo livre demais, tempo que poderia virar espaço para pensar no que realmente incomoda, naquela pergunta que você vem adiando desde o mês passado sobre o rumo da própria carreira. E aqui fica desconfortável. Quanto mais você foge da parada, mais o céu insiste em te oferecer justamente isso, um momento de pausa forçada, para você enfim escutar o que anda evitando. Não é sobre correr mais rápido para escapar da mudança, é sobre parar tempo suficiente para entender qual mudança realmente vale a pena seguir e qual é só mais uma distração disfarçada de oportunidade. Se você é de quem pensa demais e nunca sente em paz, isso é urgente nos próximos dias, antes que essa janela de sacudida passe sem você aproveitar a clareza que ela também traz. Envia para outro ou outra geminiano ou geminiana que pensa demais e nunca sente em paz. E aqui está o teste real, geminiano, geminiana. Saturno, em paralelo a toda essa movimentação de Urano, está pedindo para o céu inteiro mais estrutura, mais responsabilidade, menos impulso solto, mas velho, e isso bate direto na sua tendência de fugir de qualquer coisa que peça compromisso de longo prazo. O teste de Saturno para você não é sobre trabalhar mais duro, é sobre escolher uma direção e ficar nela tempo suficiente para ela dar fruto, mesmo quando a curiosidade te chama para outro caminho mais novo e mais brilhante logo ali na próxima curva, prometendo emoções que a estrada atual já não consegue mais oferecer. Eu vi isso acontecer com uma pessoa geminiana que eu li há anos. Essa pessoa trocava de projeto profissional a cada poucos meses, sempre atrás de algo mais estimulante, até perceber, com um cansaço profundo, que nunca tinha ficado tempo suficiente em lugar nenhum para colher o que tinha plantado. Cada estrada abandonada na primeira curva difícil, sem nunca ver o que tinha do outro lado. Você reconhece esse padrão de trocar de estrada assim que a primeira curva difícil aparece, sempre em busca de um caminho que pareça mais fácil, só porque é mais novo? Preste atenção nessa parte, porque existe uma força real do outro lado dessa história. No dia 18 de julho, logo depois dessa janela mais tensa, forma-se um trígono raríssimo entre Urano e Plutão, um aspecto que não se repete há mais de 100 anos, trazendo alívio real para quem usou esses dias de sacudida para parar, escutar e ajustar, ao invés de só fugir mais rápido. Isso não é sobre abandonar sua natureza curiosa, mente brilhante. É sobre aprender que uma boa parada na estrada não te atrasa. Ela é o que te permite escolher a próxima curva com os olhos abertos, ao invés de escolher no automático, só para continuar em movimento, sem nem lembrar depois por que escolheu aquele caminho específico. Quem consegue ficar parada, alguns dias antes dessa data, costuma chegar no dia 18 com muito mais clareza sobre qual direção realmente vale a pena seguir, ao invés de se sentir arrastada por qualquer novidade que aparecer primeiro. Você acha que parar significa perder tempo, mas quantas vezes correr sem direção já te custou mais tempo, mais energia e mais dinheiro do que qualquer parada custaria? Aqui está um ritual simples e ele leva menos de 2 minutos.
Hoje à noite, sem celular por perto, sente-se em algum lugar tranquilo e escreve num papel uma única pergunta. Se eu parasse de fugir agora, o que eu precisaria sentir? Não responda de imediato, só deixe a pergunta existir, sem pressa de preenchê-la com a primeira ideia que vier, sem trocar de assunto mental assim que ela ficar desconfortável. Esse pequeno gesto de ficar parado, parada, com uma pergunta sem resposta pronta, é exatamente o tipo de pausa que Urano e Saturno estão pedindo dessa vez. Você topa experimentar isso ainda hoje, mesmo que o silêncio pareça estranho no começo, quase difícil demais de sustentar por mais de um minuto, quase um convite para pegar o celular de novo, só para preencher o vazio? E aqui está a verdade mais dura, dita com todo o carinho que você merece. Você não está sozinho, sozinha, porque o mundo é pequeno demais para você. Você está sozinho, sozinha, porque nunca aprendeu a ficar em companhia de si mesmo, mesma, sem precisar preencher esse tempo com mais uma pessoa, mais uma tarefa, mais um estímulo novo. Você pode estar numa sala cheia de gente interessante, numa conversa animada, cercada de estímulos, e ainda assim sentir aquele vazio específico de quem nunca se apresentou de verdade a si mesmo, como se todo mundo ao redor conhecesse uma versão sua que nem você mesma conhece direito. Isso não é falha sua, isolada, como se algo estivesse errado especificamente com você. Está acontecendo com vários geminianos agora, ao mesmo tempo, porque o céu está pedindo para todo signo a mesma coisa. Parem de fugir da própria companhia e descubram que ela pode ser tão interessante quanto qualquer conversa nova, tão cheia de surpresa quanto qualquer pessoa que vocês ainda não conheceram. Você não é o ou a único ou única geminiano ou geminiana sentindo isso. Eu tenho lido isso a semana toda. Pessoas diferentes, a mesma sensação de estar cercada de gente e ainda assim se sentir só, mesmo depois de um dia inteiro de conversas. Se você cansou de fugir de si mesmo, si mesma, comenta, eu paro agora, enquanto essa sensação ainda está fresca, antes que mais uma semana passe cheia de gente e vazia de você. Minha mente brilhante, que você seja amparado, amparada, mesmo quando decide, pela primeira vez, parar de correr. Que esses dias de sacudida no trabalho te encontrem não mais rápido, mas mais presente, parado o suficiente numa curva da própria estrada para finalmente ouvir o que anda evitando há tempos. A virada que o céu preparou para o seu signo não pede que você pare de ser curioso, curiosa. Pede só que essa curiosidade, de vez em quando, se volte para dentro, com a mesma vontade genuína de descobrir que você usa para explorar qualquer assunto novo lá fora, mas dessa vez apontada para dentro do seu próprio peito. Mantenha essa curiosidade, inclusive sobre você mesmo, mesma. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Segue o canal agora, mesmo que uma parte sua já esteja pensando no próximo vídeo, na próxima curiosidade, na próxima coisa. E eu estarei aqui, na próxima semana, com mais um pedaço desse céu traduzido para sua vida.